Se prepare porque está chegando a melhor promoção para você assinar a Finclass na nossa Black Friday exclusivamente no dia 25 do 11. Você vai poder assinar a Finclass por 12 de R$ 24,90, um preço 50% mais baixo do que o normal, e ainda usar esse preço para renovar a assinatura no próximo ano, caso você queira. Fora isso, você vai ter acesso a mais 5 bônus exclusivos na Black Friday. O primeiro deles é o curso de vendas do Jordan Belfort, o Lobo de Wall Street, um especialista em vendas que vai te ajudar a faturar mais no seu negócio ou ganhar destaque na sua profissão. Também vai ter acesso ao curso O Código da Riqueza, ao do 1000 ao milhão com marketing digital, para que você possa usar o marketing digital para alavancar sua carreira ou seus empreendimentos, ao curso Estratégias Financeiras, para resolver sua vida financeira e também começar a ganhar dinheiro com milhas aéreas, e também a todas as assinaturas da Speech durante um mês, e vai poder escolher uma dessas assinaturas para ter acesso durante um ano. Mas tudo isso exclusivamente no dia 25 de novembro. Para fazer parte dessa mega promoção, veja o link que está aparecendo aqui no QR Code ou na descrição do vídeo e faça parte. Não deixe essa oportunidade passar. E por que o Plano Real deu certo? O que fez ele realmente? Porque o pessoal tem essa percepção de que, não, vai trocar a moeda, né? Então se eu pegar um pedaço de bosta e chamar de caviar, não é mais bosta? Não é só trocar o nome, tem que trocar alguma coisa a mais, tem que trocar a maneira como aquilo está funcionando, a maneira como o Estado funciona. Então se quiserem falar sobre isso. O contexto dos anos 80, a gente vinha dos anos 70 no modelo de financiamento, principalmente de pegar dinheiro emprestado no exterior com taxa flutuante antes do juro americano disparar. Olha que lindo. Que aí deu um choque na nossa dívida externa, não à toa que a gente decretou a moratória em 87. Então a gente tinha... Moratória pra fazer, popular calote. E nos anos 70 fazer obra faraônica. Não, maluco, pega em dólar lá, a taxa flutuante tá baixo, né? Essa tal Fed Fund tá baixa, aí não tem problema. Que depois ficou 2 dígitos lá. A gente chega nos anos 80, você tem um processo de redemocratização no Brasil, você tem essa transição também política, né? E aí, a partir do Sarney... Saem os militares, voltam... Aí, a partir do Sarney, fala, vamos CG, né, aqui. Tem um plano que vai resolver o problema do brasileiro. Vamos congelar preço, pô. E vamos punir quem descumprir a tabela da Sunab. Tem o número lá, você tem a estrelinha do Sarney e a gente vem e prende o maluco, hein? Aí não tem problema. Então você tem uma sequência de continuidade, de aumento dos gastos brutais nessa época. O governo gastando mais. Isso, e principalmente a partir da Constituição de 88 cidadã, que acrescentou uma série de coisas, não é? Porque assim, a economia tem muitas coisas que são virtuosas, são justas, mas de onde você vai tirar o dinheiro, né? Essa é a questão também, né? Não dá pra você, como você falou, não dá pra atender tudo, né? Tem que ter um limite, tem uma restrição orçamentária. Então, déficit público, endividamento externo, essas tentativas de congelamento de preços e intervenções que você foi fazendo seguidamente. Então, assim, as causas continuavam. Vão atacar a consequência, que é prender o cara que aumentou o preço. E aí, a partir desse período, você começa a entrar em ondas inflacionárias cada vez maiores e a população começa a abandonar as moedas. Aí você vai mudando elas. O cara fala, vou botar o anúncio em dólar, eu não quero mais saber. A hiperinflação, para quem não quer saber, é uma coisa drástica que eu lembro, com a minha mãe no supermercado. E aí, sei lá, eu marquei touca porque eu queria pegar alguma coisa. Aí minha mãe já me deu um tapão assim e falou: olha só, você me fez perder tempo. O remarcador já tá no corredor dos produtos que eu queria pegar, que é o que a gente veio comprar aqui. Pra quem não sabe, o cara remarcava o preço ao longo do dia. Isso é hiperinflação. Então, nesses anos 80, a gente teve mais do mesmo. Teve tudo isso, a captura do rent-seeking, não atacou as causas, não é? Acho que ele falou, a gente teve mais do mesmo, e a ver com a sua pergunta. Por que essas políticas chamavam heterodoxas, né? A maioria delas de vamos congelar preços, né? A maioria delas, assim. Ou vamos congelar, vamos fiscalizar, porque é isso. Tem um artigo bem interessante que eu gosto da Maria Silvia Bastos, né? Que foi presidente do BNDES, depois foi Goldman Sachs, tal, economista. E ela, acho que se eu não me engano, foi a tese dela de doutorado, alguma coisa assim. Mas ela falava sobre as causas da inflação. E é isso, muitos enxergam, a gente tem um consenso não para todo mundo, né? Mas de que a inflação, a causa é a expansão monetária e tal. Que a gente pode falar o que é causa ou o que é a inflação em si. Mas enfim, expansão monetária, o governo gastando muito. Mas tinha muita gente falando que a inflação era da ganância dos empresários. Né? É ótimo pro governo poder falar isso. Exato. Né? Eu queria moeda pra caramba e falar, a culpa é do padeiro. Exato. Então, se a inflação é da ganância dos empresários, o que eu faço? Eu sou... Hoje a gente já viu, né, que não é isso. Mas a Argentina acha que é isso, exatamente nesse momento. Porque se você acha que é da ganância dos empresários, então o que você faz? Você não pode aumentar mais o preço, né? E aí, para você, eu vou te fiscalizar.
né? Mas por quê? Porque tudo isso vem da sua cabeça de que era da ganância dos empresários. Hoje a gente já aprendeu o suficiente, não todos, Eu mas espero que sim, né? que não é da ganância dos empresários, que tem várias outras causas, etc., como a expansão monetária. Mas por isso que naquela época não era tão clara no Brasil. Por isso que todos os planos que tinham Ainda que combater não a é, tá? Você inflação... tá sendo Exato, otimista. exato. Você tá Por sendo isso otimista. que falam assim, é um absurdo aumentar os preços, etc. e tal, né? Mas naquela época não tinha um consenso do que o que causava a inflação. Então, tinha muita gente, né, falava da ganância dos empresários. Logo, os nossos planos, principalmente os heterodoxos, né, vão se basear em controlar os preços e fiscalizar quem controla os preços. Por isso que a gente teve que ter... Quantos planos? Você falou 8? A gente teve até agora 9 trocas de moeda, 10 moedas, né? Mas nessa época a gente Exato. trocou 5 vezes. Exato, 5 vezes. Então, por causa, a maioria deles, feijão com arroz, Bresser 1, 2, 3, etc., plano Collor. Verão, Era isso, verão. vamos. E não iam na causa, hoje sabida, que é a expansão da moeda, expansão dos gastos, etc., né? E Eu já pra vi- piorar, tem alguns apetrechos que eles utilizavam nos planos também. Maxi desvalorização da moeda. Ah, não, vamos incentivar a exportação. Gatilhos automáticos de reajuste de salários. Meu pai, ele fala E- que ele ficava acompanhando o jornal, assim, ele e os amigos. Bateu o gatilho, vamos ganhar mais. Então, O dinheiro comprava gatilho- menos. E tem resquícios até hoje na nossa economia, dessa indexação. E aí a gente chega, né, naquela eleição polarizada de 89 e tal, Collor e Lula, ganha o Collor. Aí no dia 16 de março de 1990, eu sei porque eu tomei um prejuízo aí, porque foi a segunda-feira posterior foi um dia que até o dólar paralelo caiu pra caramba. E aí você tem um anúncio dos 3 pontos do programa Collor, né? Que foi um anúncio assim, pomposo, assim. Primeiro ponto, vamos fazer o ajuste fiscal, vamos caçar os marajás, vamos fazer privatização, vamos vender ativos. Muito bem. Parte monetária. Vamos bloquear, né? Mas na verdade confiscar 80% dos ativos do sistema financeiro nacional. Você vai receber daqui 18 meses em parcelas ali com correção. Demos um aumento também nos preços e salários e agora eles estão congelados também temporariamente. Tem um terceiro pilar do plano Collor que aí foi favorável, foi bom, que é uma parte de liberalização do mercado financeiro. Por exemplo, você tem o anexo 4 que permite os investidores estrangeiros entrarem na Bolsa Brasileira. Até então não Em outros tinha. investimentos não tinha. Você tem a abertura comercial, que isso é importante também para o país. Então, esse pilar foi bem. Agora, os outros pilares, o primeiro pilar ele não vingou de ajuste fiscal nenhum. E o segundo, um desastre, descasamento de ativos e passivos, o caos. Depois tem o plano Collor 2, olha só, uma invenção de novo, ó, congelar preço. Aí, de novo, você tem o caos e aí aí vem a onda hiperinflacionária. Aí você tem o impeachment, vem o Itamar Franco, o pessoal fala, como é que tá o Brasil? Ih, Itamar, entendeu? Itamar, né? E era a piada da época. Aí você tem lá essa proposta do Plano Real, né? Aí você perguntou por que o Plano Real ele foi bem sucedido. Ele teve 2 fases, né? Essa primeira fase foi muito importante eles sinalizarem essa questão de mais responsabilidade fiscal, primeiro ponto. Segundo ponto, como a mentalidade e o mindset da sociedade brasileira estava tão impregnado de hiperinflação, foi preciso fazer uma etapa de uma quase moeda, que era chamada o RV, para as pessoas verem aquilo flutuar e acreditar de novo que uma moeda nacional poderia ser uma unidade de conta. E aí foi depois a conversão em julho de 94 de 2,750 cruzeiros reais para R$1. E aí você teve. Mas como é que você segurava essa bronca? Paulada nos juros. Você tinha juros absurdos, uma paridade quase de 1 para 1 com o dólar, atraindo, né, investimentos, mas a um custo do quê? Começa a bater na balança comercial, começa isso, e aí você tem uma sequência de crises no mundo. Crise mexicana em 95, 97 a asiática, que faz o pacote das maldades no Brasil, que é o quê? Mais ajuste fiscal, surgimento da CPMF, depois vem a crise russa, a moratória do Itamar lá, né, de Minas Gerais, e aí você vai na segunda fase do real, que aí começa a formar um arcabouço mais sólido, que é câmbio flutuante, vem as metas fiscais. Tripé macroeconômico. Depois de um ano vem a lei de responsabilidade fiscal, que infelizmente está sendo atacada agora. Está sendo atacada essa lei de responsabilidade fiscal, não é? A regra de ouro já estava na Constituição Federal. Enfim, você teve várias etapas que foram feitas, foi feito de uma forma muito gradual e muito estruturada, né?